Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar em pé, por gentileza. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Estamos aqui nesta noite, lembrando a igreja que hoje nosso culto de Santa Ceia, né? Para nós é uma alegria e uma vitória estarmos aqui para participar da Santa Ceia do Senhor, né? Mandamento de Deus, mandamento que o próprio Jesus deixou para nós. Cada vez que nós comermos e bebermos, relembrar do sacrifício. Por isso que é feito todo mês, nós nos reunimos na nossa congregação para celebrarmos e participarmos deste ato, né? Justamente a Bíblia tem esse cuidado para que nós não esqueçamos, né? O ato da Santa Ceia, irmãos, é justamente para isso, para que nós não esqueçamos do sacrifício que Jesus fez. Nós temos muita facilidade de esquecer do que Jesus faz por nós, não é verdade? Então Jesus, ele deixou esse mandamento que nós nos reunisse sempre para celebrarmos a Santa Ceia. E assim, quando comerdes e beberdes, né, anunciardes a morte de Jesus até que ele venha. Amém? Abra sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2 e o versículo 11. Nós queremos colocar um tema nessa mensagem. O tema é Vivendo uma Nova Vida em Cristo Jesus. Né? A palavra de Deus, ela causa isso na nossa vida. Deixamos de viver a velha vida sem Cristo, e vivíamos errantes, mas agora vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, pelo poder da palavra. Amém? Tito, capítulo 2, e o versículo 11 em diante, que diz assim: Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, e guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Fala isto e exorta, e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze, ademoesta-os, a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da sua eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas não entrem em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs aos homens. Herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor Jesus, na tua casa, na tua presença, Espírito Santo de Deus, neste culto, Senhor. Estamos aqui, Pai querido, porque entendemos o quanto precisamos da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor para conosco. Pai querido, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, que possamos entender tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que em momento algum, Senhor, nós venhamos, ó Deus querido, fugir da tua direção, da direção da tua palavra, mas que possamos, Pai, procurar aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso caráter cristão, a tua palavra que é poderosa para mudar, para restaurar, para regenerar, Senhor, a vida do homem. Ó Deus querido, continua conosco na direção deste culto, Senhor. Toma, Senhor, a cada momento, Senhor Jesus, a direção de cada coração, de cada vida que adentrou a este lugar, que possa, Pai querido, ouvir a sua voz, possa ouvir a tua palavra, Senhor, e que teu Espírito Santo encontre em nossos corações, Espírito Santo, liberdade para agir nesta noite. Que toda barreira, Senhor, no mundo espiritual, Pai querido, que tenha atrapalhado, impedido a ação do teu Espírito Santo neste lugar, pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu desfaço toda obra contrária, Senhor, todo embaraço, Pai querido, que quem sabe o inimigo da nossa alma tem, Pai querido, arquitetado para esta noite, para a vida de algumas pessoas, mas pelo poder do nome de Jesus, nós desfazemos todo o mal, Senhor. Pai querido, venha trabalhar em nossos corações, venha falar, Senhor, no íntimo da nossa alma, para que possamos entender qual é a tua perfeita, agradável vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por gentileza, tomem vossos assentos. Aqui estamos nesta noite, meus queridos, mais uma noite para estudarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus, observarmos dentro da palavra de Deus, pois a palavra de Deus ela é poderosa e atinge o nosso coração, né? E a palavra de Deus, no versículo 1 que lemos, no versículo 11, diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos nós fomos, pela bondade e misericórdia de Deus, alcançado pela graça
ou seja, favor imerecido. Graça tem esse significado, favor imerecido, que quer dizer favor que nenhum de nós merecíamos, né? Jesus, ele foi morto, pendurado numa cruz, levou sobre ele toda a maldição humana, todo o pecado que a raça humana, ele levou sobre si na cruz do Calvário. Ele se fez maldito por nós, tendo a morte de cruz, a pior morte da época. Só os piores homens, só aqueles homens que faziam as piores atrocidades da época, que eram mortos em uma cruz. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele se entregou à morte. E pela morte trouxe a graça. E a graça hoje, por ela nós somos alcançados. Favor que nós não merecemos. Então, meus queridos, essa graça nos trouxe a salvação. Hoje nós somos salvos em Cristo Jesus. Ainda não alcançamos um corpo incorruptível. Nós ainda estamos em um corpo corruptível, um corpo mortal, né? E que possuímos uma herança, né? Uma herança de maldade. Nós, sem a graça, sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós somos pessoas más. Somente pela graça de Deus na nossa vida e pela presença do Espírito Santo de Deus é que nós conseguimos sufocar a nossa carne, né? Sufocar o nosso eu. Por isso que Paulo, nessa leitura que fizemos, uma leitura extensa, para uma boa compreensão, é que ele diz, Paulo diz a Tito, nós também éramos. Verbo passado, né? Verbo passado, éramos também. E ele faz aqui uma citação, uma lista de situações que ele vivia na sua velha natureza, no seu velho homem. Assim como nós também, que fomos alcançados pela graça salvífica, a graça salvadora, nós que também fomos alcançados pelo amor, pela misericórdia de Deus, também somos salvos em Cristo Jesus. Mas como eu disse, ainda não alcançamos o corpo incorruptível. Isso nos dá a entender que ainda estamos sujeitos à nossa velha natureza. Se nós não mantermos uma vida na presença de Deus, com a leitura da palavra de Deus diária, com oração e jejum, facilmente nós deixamos despertar a velha natureza, que não traz nenhum benefício para a nossa vida espiritual. Ao contrário, a nossa velha natureza, ela só traz vergonha para o homem. É assim que nós vemos as pessoas ímpias, que não têm temor de Deus, que ainda não foram alcançados pela graça salvadora de Deus, ainda eles vivem na velha natureza, nas velhas práticas, fazendo aquilo que na mente deles eles acham que está certo, porque ninguém tem nada com a vida deles, porém, através da revelação da palavra de Deus, nós entendemos que muitas práticas lá fora são erradas, porque são contrárias
a palavra de Deus. Por nós também ainda estarmos neste corpo, nessa matéria, nesse corpo corruptível, nós estamos sujeitos ainda a errar e a falhar. Mas Deus, por sua graça, por sua misericórdia, Ele nos deu a oportunidade, o prazer de nós termos uma comunhão não mensal, não anual, mas uma intimidade diária com Deus através do Espírito Santo de Deus. E esse contato, meus queridos, ele tem que ser realmente diário, né? Diário, de você manter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, orando, consagrando a sua vida ao Senhor, para que a sua velha natureza continue lá, enterradinho, morto ou mortificado, né? A Bíblia não fala sobre morto, mas fala mortificado. Por quê? Porque é como se essa natureza nossa, ela só levasse uma pancada na cabeça da palavra de Deus e ela ficasse só desmaiada, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando? Porque por mais que você viva uma vida espiritual, mas quando você, por acaso, é afrontado, a tua velha natureza, ela quer sair para fora. Automaticamente você percebe que ela quer se expressar. E se você não usar o temor de Deus, a sabedoria que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode te dar, você não consegue controlar ela. Você tem que brigar com ela para que ela fique quietinha no lugar dela. E quando nós não conseguimos controlar ela, né? Geralmente a palavra que liberta a nossa velha natureza é a seguinte: vocês talvez imaginem qual é a palavra que liberta a velha natureza? A palavra que liberta a velha natureza é a seguinte: chega, cansei. Quem de vocês já não usou, quem sabe, essa palavra, né? Você vai suportando, você vai aguentando e de repente chega um dia que você diz assim: chega, não aguento mais. É como se fosse uma palavra que fosse uma chave que você gira e abre e sai aquele leão lá de dentro, indomável, que expressa palavras que não deveria, que gesticula da forma que não deveria gesticular, e na mente daquela pessoa que liberou aquele leão, ele não pensa que está errado, mas na sua mente ele diz: não aguento mais, eu estou com a razão. E naquele momento não existe muitas das vezes palavras humanas que consiga controlar aquele leão, né? Aí então acontece uma expressão verbal, acontece uma gesticulação e depois, com muito trabalho, aquele leão é acalmado, entra de novo para dentro e chega alguém que só chega atrasado. Quem é? O arrependimento. Ele só chega atrasado. O arrependimento nunca chega antes. Ele só chega no final da história. Aí nós, né, no caso da pessoa que soltou o leão, que fez tudo aquilo, então ele reconhece, acalma-se, o leão entra para dentro de novo e a expressão chega dizendo: como eu me arrependo. Por quê? Porque a velha natureza, irmãos, a velha natureza nossa,
ela só expressa quem realmente somos. Carnais, sem a direção do Espírito Santo de Deus. É por isso que nós devemos ter sempre o cuidado de estarmos em oração, jejuando e fazendo leitura diária da palavra de Deus, que nos ajuda a controlar a nossa natureza humana, que é uma natureza pecaminosa, né? Então, o apóstolo Paulo aos Romanos nos orienta que nós não devemos mais viver na carne, mas viver agora uma vida no Espírito, ou seja, no Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, né? Guiados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo nunca vai expor você. O Espírito Santo de Deus nunca vai envergonhar você. O Espírito Santo de Deus nunca vai entristecer você. Mas a tua carne, se você deixar ela falar mais alto, ela vai envergonhar você. Você sabia disso? Quantas das vezes, irmãos, já aconteceu de eu ver algumas situações, até mesmo no trânsito, né? É tão fácil briga de trânsito, irmão. É só um se atravessar no outro, um encostar no outro, que é automático, já levanta a mão, já sai gestos obscenos, terríveis ali, palavras absurdas, né? E às vezes as pessoas que agem dessa forma, elas acham que ninguém está vendo. Porque o ódio, sabe o que a raiva faz? Uma das coisas que a raiva provoca em nós, primeira só, cegueira. Você pode ver que uma pessoa que discute, que fala, que briga, ela não percebe nada ao redor dela. Depois chega alguém, conversa com ela, tentando acalmar ela. Ou você não viu o que você fez? Até fulano, cicrano estava ali, estava vendo. Eu não vi nada. Eu não enxerguei ninguém. Eu só vi aquela situação e não suportei. Ou seja, o ódio, a raiva. Primeiro sintoma, cegueira. Segundo sintoma, você fica surdo. As pessoas tentam te acalmar e você não consegue controlar. Você fica surdo. Pode ser quem for que tenta te acalmar e você não consegue se acalmar. Porque a raiva, o ódio te deixa cego e surdo. Então são sintomas que acontecem na hora da raiva. E tudo isso, irmãos, a raiva, o ódio, a ira, tudo isso são obras da carne, da nossa natureza. Umas pessoas são mais calmas, mais controladas, né? Nem sempre os calados são os mais calmos, viu? Já quero deixar para vocês isso aqui, e nem sempre o mais calado é o mais paciente. Às vezes, aquela pessoa que não fala nada, ela não fala, mas ela está maquinando enquanto você está provocando ela e ela está calada e você diz assim, que pessoa calma. Não, ela está maquinando, a sua mente está viajando como vai te derrubar, como vai arrancar. Entendeu? Nem sempre, não estou dizendo que são todos, mas nem sempre os calados são os mais calmos, né? Agora existe aqueles que falam muito e tem até um ditado, me desculpa a expressão aqui, mas é um ditado bem popular. Diz que é que nem cão,
que late, mas não morde, né? Tem esses que gostam muito de falar. E essas pessoas que entram nesse ponto, que falam muito, essas pessoas são as que mais passam vergonha. Porque quem muito fala, mais passa vergonha. Por exemplo, quem muito fala, muito se expressa e muito mostra quem realmente é. Se falar sempre só quando tem razão, quando está falando as coisas certas, amém. Mas dificilmente as pessoas que falam muito, falam só coisas boas, né? Até o pastor Reginaldo, nosso presidente, esses dias fez esse comentário numa terça-feira. Ele disse, é um ditado popular também, ele disse: quem fala demais dá bom dia a cavalo. Não sei se vocês já ouviram isso. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Porque fala demais. Ou seja, nem tudo se aproveita. Por que a Bíblia aconselha nós, dizendo bem assim: seja pronto para ouvir e tardio em falar, né? Um ditado que eu ouvia quando era criança dos meus pais era o seguinte: boca fechada não entra mosquito, né? Por quê? Porque nós precisamos ter consciência. Se nós vamos falar, se nós vamos comentar, nós precisamos ter ciência se a nossa palavra, se aquilo que vamos falar vai realmente promover um momento agradável, vai promover paz, vai promover edificação quando falamos, ou simplesmente nós vamos provocar um momento, né, desagradável no ambiente onde nós estamos falando ou com quem estamos falando. Tudo isso, meus queridos, são detalhes que nós precisamos ter esse cuidado para falarmos, que as nossas palavras, elas precisam ser aqui como eu li, nós devemos ser manso, usar de mansidão nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas formas de viver. Eu estou falando aqui sobre o tema uma nova vida em Cristo Jesus, tá bom? Esse é o tema da mensagem. Por quê? Por que nós devemos ter essas qualidades? Porque agora nós temos a presença do Espírito Santo de Deus. A nossa natureza, velha natureza, ela tem que ter ficado para trás. A Bíblia diz que tudo ficou para trás. Hoje nós somos uma nova criatura. Ou seja, nós somos hoje gerados de novo. Hoje nós vivemos em novidade de vida. Nós se renovamos a cada dia. Nós não devemos retroceder, nós devemos melhorar, né? Devemos melhorar. Nós somos bons hoje. Você se qualifica como uma pessoa boa, como uma pessoa educada, como uma pessoa agradável. Mantenha isso e procure amanhã ser melhor do que hoje. Amanhã você precisa entender, eu preciso entender, nós precisamos entender que amanhã nós precisamos ser melhor do que hoje. Por quê? Porque cada dia nós precisamos crescer na presença de Deus. Se hoje eu tenho intimidade com Deus, amanhã eu preciso ter mais intimidade com Deus. Porque amanhã eu vou conhecer mais a Deus do que hoje. Então nós precisamos, meus queridos, olhar pela palavra de Deus para procurarmos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Essa natureza nossa, meus queridos, ela não é fácil, né? Todos nós temos um histórico lá atrás, não é verdade? Eu acredito que você lembra do teu. E eu acredito que o teu histórico tem que ser só um histórico, não uma prática atual. É um histórico lá atrás. Eu era assim e Jesus hoje me fez dessa forma. Não sou mais aquela pessoa.
Tem que ficar para trás a velha natureza. Nós temos que deixar ela para trás. Porque quando nós não deixamos a nossa velha natureza para trás, é sinal que ainda, como foi estudado no domingo passado, né, pela nossa lição, que nós ainda precisamos ter um encontro com Jesus. Porque tem pessoas, irmãos, que têm encontro só com a igreja local. E teve só um encontro com aquela festividade que aceitou Jesus, teve encontro com aquele domingo, né? Lembra-se até do dia que aceitou Jesus, lembra-se do dia que se batizou, lembra até dos hinos que foi cantado na noite que aceitou Jesus, lembra-se da mensagem que foi pregada, mas muitas das vezes, com o passar de todo esse tempo, tem tantas lembranças, mas a velha natureza às vezes ainda o persegue, né? Ainda tem tanto domínio, ainda tem tanto controle. E sabe por quê, meus queridos, essa mensagem de hoje? Porque a Bíblia nos diz aqui, na leitura que nós fizemos, porque Jesus vai vir buscar um povo especial, zeloso, de boas obras. Jesus vai vir buscar na igreja, mas ele vai vir buscar esses. Quem vai ser? Um povo especial, zeloso, de boas obras. Ele não diz que vai vir buscar, né, A ou B, os mais velhos de crente, os mais antigos da igreja, não. Ele vai vir buscar um povo especial, zeloso, de boas obras. E Jesus ainda não aconteceu o arrebatamento, vai acontecer o arrebatamento. E é tão fácil, irmãos, nós perdermos a nossa salvação. É tão fácil. É tão difícil entrar no céu. A Bíblia diz que o céu será tomado à força. Mas é tão fácil perdermos a salvação. Às vezes por alguma coisinha que está dentro do nosso coração. Uma angústia, um rancor, uma tristeza, uma mágoa. É o suficiente para nos deixar, como dizem por aí, vendo navios, perdemos a nossa salvação. Quantas pessoas, né, que às vezes passam anos com mágoas no seu coração. Às vezes mágoas da época da sua infância. Lá atrás, mágoa de um irmão, mágoa de um pai, mágoa de uma mãe, né? Mágoa porque o irmão mais velho às vezes batia, né? Aí pensa assim, eu tenho essa mágoa, mas já faz muitos anos, né? Isso certamente Deus nem leva em conta. Não, meus queridos, faça uma análise no teu coração aí, se você não tem nada para trás, se você não tem mágoa de alguma pessoa, porque a Bíblia diz que é como um pecado que corrói a alma. Já pensou? A alma não é invisível? O ferrugem consegue comer o ferro. Agora você imagine o pecado de uma mágoa, que pode atingir tanto, que pode chegar à tua alma, a ponto de fazer qualquer pessoa perder a sua salvação. Porque tem um hino bem antigo que diz: no céu não entra pecado, tristeza, nem angústia, nem dor. É da harpa cristã. No céu não entra nada disso. No céu é um lugar para a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Por isso que
Lá em Apocalipse, a Bíblia diz que nós devemos cuidar das nossas vestes espirituais. Eu e você, eu estou olhando para vocês, para as irmãs, de saia, de vestido, os obreiros, de terno e gravata, mas o Senhor Jesus nos olha e nos vê, nós com vestes espirituais. E essas vestes, elas não podem estar manchadas. E a única coisa que consegue manchar essas vestes, meus queridos, é o pecado, nada mais. E a Bíblia diz que nós só podemos limpar as nossas vestes através do sangue do Senhor Jesus. É o único sabão em pó, é a única que boa, é o único produto, num termo mais fácil para todos nós entendermos. É a única coisa que pode tirar o pecado da vida do homem, é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário por todos nós. É por isso que nós devemos manter essas vestes sempre limpas, porque quando Jesus vier nas nuvens buscar a sua igreja, só aqueles que estiverem com as suas vestes espirituais limpas pelo sangue de Jesus é que vão subir junto ao Senhor Jesus. Só esses serão arrebatados, só esses verão o Senhor, só esses ouvirão o soar da última trombeta. Ninguém mais. Por mais chegado que seja, né? Algumas pessoas, às vezes, achando, estão iludidos, pensando que por A, por B, ou por causa disso ou daquilo, está garantido a salvação, que não precisa de tudo isso. Precisa sim, de tudo que a palavra de Deus exige, precisa sim. Precisa. A palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra, para que toda ela se cumpra. Então, Deus não tem favorito, dizer assim, não, você tudo bem, você é meu chegado, quando chegar naquela hora lá eu vou fazer uma vista grossa com você, fique tranquilo, né, você vai passar. Com Jesus não existe isso, tá? Não tem. Jesus nos ama, mas Ele não tolera o pecado, não tolera o erro, tudo que é contrário à sua palavra é pecado e Ele não tolera e não tem conversa, não tem meio termo. Ou nós somos santos ou nós não somos. Nós somos salvos ou nós não somos. Nós somos realmente igreja do Senhor ou não somos, né? Não dá para nós ficarmos em meio termo. Tá bom, meus queridos? Que a palavra de Deus continue falando aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sermos mais fiéis, a melhorarmos cada dia mais. Não esqueça do detalhe principal dessa mensagem. Ore, busque, consagre. E quando esse velho eu tentar se levantar, enfie a mão na cara dele e diga assim, fica aí. Fica dormente aí, que você não pode me atrapalhar, você não pode aparecer. Você tem que ficar aí sufocadinho aí, porque você não consegue agradar a Deus. Somente com o Espírito Santo de Deus na nossa vida é que nós conseguimos agradar a Deus. A nossa carne, como eu já ensinei aos irmãos, não tem possibilidade de agradar a Deus. A nossa carne só puxa ao contrário. Mas, quando nós vivemos uma vida no Espírito de Deus, nós conseguimos agradar ao Senhor. Amém? Vamos estar em pé, por gentileza. Queremos convidar os irmãos a fazermos uma oração. Se tiver alguém que precisa
receber uma oração nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, como chegou o teu coração, tá? Espero que o teu coração esteja 100% de bem com Deus, de bem com o teu irmão, que nada venha interferir, e no momento em que você realmente for participar da Santa Ceia, que este ato venha a ser realmente para fortalecer a tua vida espiritual e não para te condenar, né? Que este ato venha a fortalecer a tua vida espiritual, para que no mês que vem, quando nós nos reunirmos aqui, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui juntos, participando, nos alegrando na presença de Deus, tá bom? Tem alguém que precisa de oração? Se tiver, vem aqui à frente. Tá todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Todos os corações aí estão de bem com o Senhor, de bem com o seu próximo, de bem com o seu irmão? Não tem nada guardadinho aí, tá? Não pode ter, meus queridos, viu? Não pode ter nada no nosso coração contra ninguém, nada, nada. Nosso coração precisa estar como o hino de número 39, mais alvo que a neve, tá bom? Vamos orar então? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na tua presença, na tua casa, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui na tua casa, Senhor, na tua presença. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos por esse privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado por sermos, ó Deus querido, alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu grande e sublime amor, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Toma, Senhor, agora a direção, Pai querido, da ministração da Santa Ceia, Pai. Este ato espiritual, este ato, Senhor, tão memorável, Senhor, na tua casa. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, e que a tua palavra continue em nossos corações, nos ajudando, Senhor, a melhorarmos, ajudando-nos, ó Deus, a sufocarmos a velha natureza, Senhor. Que não apareça, Pai querido, a nossa velha natureza, mas que apareça os frutos do teu Espírito Santo. Pai querido, quando nós falarmos, quando nós gesticularmos, quando nós agirmos, Pai querido, que não apareça a nossa natureza humana, mas que apareça, Senhor, o verdadeiro, Pai querido, cristão, um verdadeiro, Senhor, uma pessoa nascida mesmo, realmente, Pai querido, uma nova criatura, Senhor, para a glória do nome do Senhor, para que sejamos, ó Deus, realmente vasos de honra, Senhor, para a tua casa, e não vaso de desonra, Senhor, mas que nós, Pai querido, possamos ser vasos cheios do teu Espírito Santo, Pai querido, para glorificarmos e exaltarmos o teu santo e bendito nome, Senhor. Abençoa neste momento a tua igreja, nos ajude, Senhor, purificando o nosso coração, as nossas vestes espirituais, Pai querido, que possa estar branca como a neve, Senhor. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.